Existe um tipo de dor que a mente humana simplesmente se recusa a aceitar. Uma dor tão profunda, tão devastadora, que nosso cérebro prefere criar uma realidade alternativa a enfrentar a verdade. Eu descobri isso da pior forma possível. E hoje vou compartilhar com vocês a experiência mais aterrorizante da minha vida, não porque envolve fantasmas ou demônios, mas porque envolve algo muito mais assustador: a capacidade da nossa própria mente de nos enganar completamente. Meu nome é Maria Esperança Cavalcanti, tenho 46 anos, sou enfermeira em um hospital público de Campina Grande, na Paraíba, e durante 3 anos da minha vida, eu vivi uma mentira que quase me destruiu. Uma mentira que eu mesma criei, que eu mesma alimentei. E que eu defendia com unhas e dentes contra qualquer pessoa que tentasse me mostrar a realidade. Vocês já pararam para pensar no que realmente conhecem sobre sua própria mente? Quantas vezes por dia vocês têm certeza absoluta sobre algo, apenas para descobrir depois que estavam completamente enganados? Agora imaginem isso multiplicado por 1000. Imagine viver anos inteiros numa ilusão tão convincente que vocês jurariam de pés juntos que é verdade. Eu sempre me considerei uma pessoa pé no chão. Trabalho na área da saúde há mais de 20 anos, lido com vida e morte diariamente, sempre fui racional, prática, objetiva. Se alguém me contasse a história que vou contar para vocês, eu provavelmente diria que a pessoa estava louca, que precisava de ajuda psiquiátrica. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar humildade. Tudo começou em 2021, no mês de junho, durante o período das festividades juninas aqui na Paraíba. Nossa cidade fica movimentada nessa época, cheia de barulho, música, fogos de artifício. As crianças ficam mais agitadas, as ruas mais movimentadas, e todo mundo parece mais feliz. Era um desses dias típicos de festa junina. Com o cheiro de milho assado no ar e o som de forró ecoando pelas ruas do bairro das Malvinas, onde morávamos na época. Eu tinha 3 filhos então: Isadora, de 12 anos, uma menina esperta demais para a própria idade, sempre questionando tudo, sempre protegendo os irmãos menores como se fosse uma segunda mãe. Caio Henrique, de 9 anos na época, um menino tímido e observador. Daqueles que absorve tudo ao redor, mas fala pouco. E Valentina, nossa caçula de 5 anos, uma criança alegre e falante que tinha uma imaginação fértil, e vivia conversando com amigos imaginários. Isadora era o tipo de filha que toda mãe sonha ter. Responsável, carinhosa, inteligente. Ela ajudava a cuidar dos irmãos menores, tirava notas excelentes na escola, nunca me dava trabalho. Era ela quem organizava a mochila do Caio quando ele esquecia. Era ela quem penteava o cabelo da Valentina para ir à escola, era ela quem me ajudava nas tarefas domésticas sem eu precisar pedir. Meu marido, João Batista, sempre foi um homem trabalhador e religioso, daqueles que acorda cedo, vai para a oficina mecânica, volta para casa no fim do dia, e gosta de sentar na varanda para tomar sua cervejinha, enquanto conversa com os vizinhos. Um pai presente, carinhoso, mas que às vezes tinha dificuldade para expressar sentimentos. Ele adorava os filhos, especialmente Isadora, que era claramente sua preferida, embora ele nunca admitisse isso abertamente. Nossa rotina era simples, mas feliz. Eu saía para o hospital de manhã cedo, as crianças iam para a escola, João ficava na oficina até o fim da tarde. Isadora era quem chegava primeiro em casa, porque a escola dela ficava mais perto. E ela sempre esperava os irmãos menores chegarem para fazermos o almoço juntos. Era um ritual sagrado em nossa família, todos reunidos na mesa, conversando sobre o dia, fazendo planos para o fim de semana. Naquele dia fatídico de junho, eu estava no hospital quando minha vida mudou para sempre. Era um plantão normal, corrido como sempre, lidando com emergências, medicação de pacientes, toda a rotina que eu conhecia há anos. Por volta das 3 da tarde, eu estava checando os sinais vitais de um paciente quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Normalmente eu não atenderia durante o expediente, mas algo no meu peito me disse para atender.
A voz do outro lado da linha me congelou o sangue nas veias. Era um policial militar, falando com uma delicadeza que só se usa em situações extremamente delicadas. Senhora Maria Esperança? A senhora é mãe da menor Isadora Cavalcanti? Meu mundo começou a desabar naquele momento, antes mesmo de eu ouvir o resto. Existe um tom de voz, uma forma específica de falar que as pessoas usam quando vão dar uma notícia terrível. É como se as palavras viessem envolvidas numa aura de tragédia, e você sabe no fundo do seu coração que sua vida nunca mais será a mesma. Houve um acidente, senhora. A senhora precisa vir até a rua José Américo, próximo à escola municipal. É urgente e minhas pernas tremeram tanto que eu precisei me apoiar na parede do corredor do hospital. Meus colegas perceberam que algo estava errado e me ajudaram a sair. A corrida até o local do acidente foi um borrão de paisagens passando pela janela do carro, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir o som dele, abafando todos os outros ruídos. Quando cheguei à rua, vi a multidão. Sempre tem multidão quando acontece uma tragédia. As pessoas se aglomeram, sussurram, especulam, mas mantêm uma distância respeitosa do horror. Vi a ambulância, vi a viatura da polícia, vi os cacos de vidro espalhados pelo asfalto. E então vi algo que fez meu mundo parar completamente. Era a mochila rosa da Isadora, jogada na calçada, com os cadernos espalhados ao redor. A mochila que ela havia escolhido no início do ano letivo, que ela cuidava com tanto carinho, que carregava todos os dias para a escola. Ali estava ela, abandonada no chão como um símbolo de que algo terrível havia acontecido com minha menina. O paramédico se aproximou de mim com aquela mesma delicadeza na voz, aquela mesma cautela de quem sabe que está prestes a destroçar uma vida. Ele me explicou que houve um acidente, que um motorista embriagado perdeu o controle do veículo na curva, que minha filha estava voltando da escola quando foi atingida. Fizemos tudo o que pudemos, senhora. Mas quando chegamos aqui, ele não precisou terminar a frase. Seus olhos já diziam tudo. O que aconteceu depois daquele momento é uma névoa confusa na minha memória. Lembro de gritos provavelmente meus. Lembro de pessoas me segurando, me consolando, falando palavras que não faziam sentido. Lembro de alguém me levando para identificar, para confirmar, para aceitar uma realidade que meu coração se recusava completamente a processar. Foi ali, naquele momento de dor absoluta, que algo se quebrou dentro da minha mente. Algo tão fundamental, tão essencial para a minha sobrevivência emocional, que meu cérebro simplesmente decidiu que aquilo não poderia estar acontecendo. E quando João Batista chegou ao local, quando vi o desespero no rosto do meu marido, quando vi ele se ajoelhar no asfalto e chorar como eu nunca havia visto um homem chorar, algo dentro de nós dois que recusou a aceitar aquela nova realidade. Mas vocês querem saber o que realmente aconteceu depois? Como duas pessoas inteligentes, racionais, adultas, conseguiram viver 3 anos inteiros, negando a morte da própria filha? Como uma família inteira pode criar uma fantasia tão elaborada, que até as crianças menores começaram a acreditar nela? Antes de eu continuar essa história, preciso saber uma coisa de vocês que estão assistindo. Me falem nos comentários de onde vocês são, qual cidade, qual estado. Quero conhecer cada um que está acompanhando essa jornada comigo. E se vocês nunca passaram por uma experiência de luto devastador, se vocês acham que conhecem os limites da mente humana, se inscrevam no canal Curiosidades Obscuras, porque o que vou contar vai questionar tudo o que vocês pensam saber sobre realidade, memória e dor. O que aconteceu nos dias seguintes àquele acidente foi o início de um pesadelo psicológico que durou 3 anos. Um pesadelo onde os monstros não eram criaturas sobrenaturais, mas sim nossa própria incapacidade de aceitar o inaceitável. Os 3 dias seguintes ao acidente passaram como um filme em câmera lenta, onde cada segundo se esticava como uma eternidade de sofrimento. Lembro de estar sentada na sala da nossa casa olhando fixamente para a parede, enquanto parentes e vizinhos entravam e saíam, sussurrando condolências que não conseguiam penetrar a barreira de choque que havia se formado ao meu redor. A casa estava cheia de gente, mas eu me sentia completamente sozinha.
Tias distantes que não via há anos apareceram carregando marmitas e palavras vazias de consolo. Vizinhos que mal cumprimentava no dia a dia agora estavam na minha cozinha, organizando mantimentos. Como se comida pudesse preencher o vazio que havia se instalado no meu peito. João Batista estava diferente desde o momento em que chegou ao local do acidente. Ele havia chegado cerca de 20 minutos depois de mim, dirindo feito um louco pela cidade. Quando ele viu a cena, quando os policiais explicaram o que havia acontecido, algo estranho aconteceu. Em vez do desespero que eu esperava ver, ele ficou frio, calmo demais. Como se estivesse processando informações técnicas sobre o motor de um carro. Não a morte da própria filha. Onde está Isadora agora? Foi a primeira pergunta dele. O policial explicou sobre o hospital, sobre os procedimentos legais, sobre o Instituto Médico Legal. João ouviu tudo com uma expressão vazia, balançando a cabeça como se estivesse entendendo instruções de trabalho. Não, ele disse de repente, interrompendo o policial no meio de uma frase. Vocês estão enganados. Minha filha não estava aqui hoje. Ela foi visitar a tia dela em Recife ontem. Deve ter sido outra criança. Todos ficaram em silêncio. O policial, com uma paciência que só vem da experiência, explicou novamente sobre a identificação, sobre os documentos encontrados na mochila, sobre as características físicas. João escutou tudo e repetiu, com uma calma perturbadora. Vocês estão enganados. Isadora está em Recife. Eu deveria ter contestado. Deveria ter gritado com ele, ter exigido que parasse com aquela loucura. Mas a verdade é que, naquele momento, as palavras dele soaram como um alívio impossível. Como se ele estivesse oferecendo uma saída de emergência de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. João tem razão, ouvi minha própria voz dizer. Como se pertencesse a outra pessoa. Isadora foi para Recife ontem. Ela disse que ia ficar uns dias com minha irmã. Deve ter havido um engano. O policial me olhou com uma expressão que mesclava compaixão e preocupação. Ele tentou mais uma vez explicar sobre a identificação. Mas João foi categórico, vocês podem verificar. Liguem para minha cunhada em Recife. Ela vai confirmar que Isadora está lá. Claro que quando ligaram, minha irmã ficou confusa. Ela não sabia de nenhuma visita de Isadora. Não havia nenhuma criança na casa dela. Mas João tinha uma explicação para isso também. Ela deve ter ido para a casa de uma amiga da escola. Vocês sabem como são essas crianças, sempre mudando de planos. O que me assusta até hoje é como aquelas mentiras foram ganhando vida própria. A cada hora que passava, a versão de João ficava mais elaborada, mais detalhada. Ele contava como Isadora havia ligado para ele na oficina, pedindo permissão para estender a visita. Descrevia conversas telefônicas que nunca aconteceram, planos que nunca foram feitos. E eu comecei a acreditar. Não porque as mentiras eram convincentes, mas porque acreditar nelas era a única forma de não desabar completamente. Era como se meu cérebro tivesse encontrado uma válvula de escape, uma forma de adiar a dor, até que eu estivesse forte o suficiente para lidar com ela. Os primeiros sinais de que algo estava muito errado apareceram no comportamento das crianças. Caio, que tinha 9 anos na época, chegou em casa da escola no dia seguinte ao acidente com uma expressão confusa. Ele havia ouvido os colegas comentando sobre uma menina que foi atropelada perto da escola e estava preocupado se era alguém conhecido. Mamãe, as crianças na escola estão dizendo que uma menina da 5ª série morreu ontem. Você sabe quem foi? Ele perguntou, com aquela inocência devastadora das crianças. Eu senti meu estômago revirar. Mas antes que eu pudesse responder, João se adiantou. Não foi ninguém que conhecemos. Filho. E além do mais, sua irmã ligou hoje cedo de Recife. Ela está se divertindo muito na casa da tia. Caio ficou visivelmente aliviado. Valentina, que tinha apenas 5 anos, aceitou a explicação sem questionar. Afinal, para uma criança daquela idade, era perfeitamente normal que a irmã mais velha fosse viajar e ficasse alguns dias fora.
Mas conforme os dias passavam, as perguntas das crianças ficavam mais específicas, mais difíceis de responder. Quando a Isadora vai voltar? Por que ela não ligou hoje? Posso falar com ela no telefone? João desenvolvia respostas para tudo. Dizia que Isadora estava sem crédito no celular, que ela estava ocupada demais se divertindo para ligar, que ela queria fazer surpresa para os irmãos quando voltasse. Cada mentira puxava a outra, como um novelo que vai se desenrolando e não consegue mais parar. A situação ficou mais complicada quando a escola de Isadora ligou, perguntando sobre as faltas dela. João atendeu o telefone e explicou com naturalidade que a filha estava visitando parentes em Recife e voltaria em algumas semanas. Pediu para que enviassem as atividades por e-mail para ela não perder o conteúdo. Você vê como ela é responsável? João comentou comigo depois de desligar. Mesmo viajando, está preocupada com os estudos. Eu concordei, sentindo uma mistura estranha de orgulho e algo que não conseguia identificar na época, mas que agora sei que era terror puro. Terror de estar participando de algo profundamente errado, mas sendo incapaz de parar. A primeira semana passou, depois a segunda. As pessoas da vizinhança começaram a perguntar sobre Isadora. Já que não haviam há dias, João contava a história da viagem a Recife com tanta convicção que até eu começava a acreditar que talvez fosse verdade. Talvez tivesse havido mesmo um engano no dia do acidente. Talvez a menina que morreu fosse realmente outra pessoa. Foi na terceira semana que tomamos a decisão que mudaria nossas vidas para sempre, nos mudar de casa. Preciso de um ambiente novo, João anunciou numa manhã de sábado. Esta casa tem muitas memórias ruins. Quando Isadora voltar, quero que ela encontre um lar renovado, um recomeço para toda a família. A ideia me pareceu perfeita. Uma nova casa significava novos vizinhos que não fariam perguntas sobre Isadora. Significava um quarto novo para ela, roupas novas. Uma vida nova onde nossa filha poderia voltar sem que ninguém questionasse sua ausência temporária. Encontramos uma casa para alugar no mesmo bairro, a apenas algumas ruas de distância. Era maior que a anterior, com um quarto extra que ia perfeito para Isadora. João ficou empolgadíssimo com a mudança, planejando como decorar o quarto dela, que tipo de cama comprar, quais cores ela gostaria nas paredes. Ela sempre quis um quarto maior, ele disse, enquanto caminhávamos pela casa vazia. Agora ela vai ter espaço para estudar, para receber as amigas. Vai ficar tão feliz quando voltar. Durante a mudança, algo perturbador aconteceu. Estávamos organizando as coisas de Isadora, roupas, livros, brinquedos, quando encontrei uma caixa com alguns trabalhos escolares dela. Entre os papéis, havia uma redação que ela tinha escrito algumas semanas antes do acidente, com o tema "Se você pudesse deixar uma mensagem para sua família". Li o texto dela em silêncio, e as palavras me gelaram o sangue. Se algo acontecer comigo, não acreditem em quem disser que eu não existi. Lembrem-se de mim, mas não deixem isso destruir vocês. Cuidem do Caio e da Valentina, eles vão precisar muito de vocês. E lembrem-se sempre, eu vou estar bem, onde quer que eu esteja. Minhas mãos tremeram tanto que o papel quase caiu. Era como se Isadora tivesse previsto o futuro. Como se soubesse que algo terrível ia acontecer. Mas o mais assustador era a frase "Não acreditem em quem disser que eu não existi". Era exatamente isso que estávamos fazendo, negando que ela havia existido, pelo menos da forma como ela realmente era. Guardei a redação rapidamente, sem mostrar para João. Algo dentro de mim sabia que aquelas palavras eram importantes, mas eu ainda não estava pronta para entender o verdadeiro significado delas. Na nova casa, estabelecemos uma rotina estranha, mas que, para nós, parecia completamente normal. Arrumávamos o quarto de Isadora todos os dias, trocávamos os lençóis, organizávamos os livros na estante. Comprávamos roupas novas para ela, sempre no tamanho que ela teria conforme fosse crescendo. João criou até mesmo conversas telefônicas imaginárias com ela.
Ele falava com Isadora pelo telefone na frente das crianças, contando sobre o trabalho dele, perguntando sobre os estudos dela, combinando a data do retorno. Caio e Valentina ficavam ansiosos para falar com a irmã. Mas João sempre tinha uma desculpa. Ela está correndo para não perder o ônibus, ou a ligação está ruim, ela vai ligar depois. O mais perturbador era como essas mentiras foram se tornando nossa realidade. Não era mais uma encenação consciente, nós realmente começamos a acreditar que Isadora estava viva, que estava bem, que ia voltar a qualquer momento. Planejávamos surpresas para quando ela retornasse, comprávamos seus doces favoritos. Guardávamos histórias engraçadas para contar a ela. As crianças se adaptaram à nova dinâmica melhor do que eu esperava, mas começaram a demonstrar comportamentos estranhos. Caio passou a ter pesadelos constantes, acordando no meio da noite e gritando coisas sobre acidentes e ambulâncias. Valentina começou a falar sozinha no quarto como se estivesse conversando com alguém que não conseguíamos ver. Com quem você estava falando? Amor? Perguntei uma vez, quando a peguei conversando animadamente com o ar. Com a Isadora. Ela respondeu naturalmente. Ela disse que está com saudades, mas que não pode voltar ainda. Meu sangue gelou. O que mais ela disse? Que está triste porque vocês não lembram direito dela. E que tem um homem estranho que quer ajudar. Mas vocês não deixam. Não entendi na época o que Valentina quis dizer com um homem estranho. Só descobriria meses depois, quando ele apareceu na nossa porta. 6 meses haviam passado desde a mudança para a nova casa, e nossa rotina havia se estabelecido de uma forma que hoje me parece completamente insana, mas que na época nos dava uma sensação estranha de normalidade. Eu acordava todas as manhãs às 5h30, preparava café para João, café com leite para as crianças, e invariavelmente colocava uma xícara extra na mesa para Isadora, que chegaria a qualquer momento de Recife. O quarto dela havia se tornado uma espécie de santuário. Não um santuário de luto, como seria normal, mas um santuário de expectativa. As camas estavam sempre arrumadas, as roupas organizadas por tamanho crescente no armário, os cadernos escolares empilhados na escrivaninha, que compramos especialmente para ela. João havia até mesmo instalado um ventilador de teto novo, porque ela sempre reclamava do calor no quarto antigo. Mas foram as crianças que começaram a me mostrar que algo estava profundamente errado, mesmo quando eu me recusava a enxergar a realidade. Caio desenvolveu uma obsessão perturbadora por desenhar. Ele sempre foi uma criança artística, gostava de rabiscar e colorir, mas após a mudança, seus desenhos tomaram um rumo sombrio e me deixava com o estômago embrulhado. Ele desenhava constantemente, meninas sendo atropeladas por carros, anjos com asas grandes carregando crianças para o céu, caixões pequenos rodeados de flores, ambulâncias com sirenes ligadas. Caio, que desenho é esse? Perguntei uma tarde quando o encontrei na mesa da cozinha, concentrado em um papel onde havia desenhado uma figura feminina deitada no chão, com um carro próximo e muito sangue espalhado ao redor. É a menina que morreu perto da escola, ele respondeu sem levantar os olhos do papel. Eu sonhei com ela de novo ontem. Meu coração acelerou. Que menina, filho? Você conhecia ela? Caio parou de desenhar e me olhou com uma expressão que me assombra até hoje. Era uma expressão de confusão misturada com uma tristeza profunda, como se ele estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeças que não fazia sentido. Eu não sei, mãe. No sonho, ela parecia com a Isadora. Mas a Isadora está em Recife, né? Então não pode ser ela. Sente como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido. Claro que não é ela, amor. Sua irmã está bem e está se divertindo com a tia. Logo ela volta. Mas Caio não pareceu convencido. Ele voltou ao desenho, desta vez adicionando uma figura feminina chorando ao lado da menina no chão. Esta aqui é a mãe dela, ele murmurou. Ela está muito triste porque não consegue aceitar que a filha morreu. Arranquei o papel das mãos dele com mais força do que deveria. Chega de desenhos tristes, Caio. Que tal desenhar algo alegre? Desenhe a Isadora brincando na praia em Recife. Ele me olhou com aquela mesma expressão confusa, mas obedeceu. O desenho que fez em seguida
Era ainda mais perturbador. Isadora na praia. Mas ela estava transparente, como um fantasma, e havia lágrimas descendo pelo rosto dela. Os pesadelos de Caio se tornaram uma rotina noturna aterrorizante. Ele acordava gritando quase todas as noites. Sempre com a mesma história. Havia uma menina que queria falar com ele, uma menina que estava muito triste porque ninguém se lembrava direito dela. Ela dizia que não era para esquecerem dela, mas também não era para ficarem presos tentando trazê-la de volta. A menina do meu sonho disse que tem um homem que quer ajudar a gente, Caio me contou uma manhã. Depois de uma noite particularmente difícil, mas ela disse que vocês vão ficar com raiva dele porque não vão entender que ele só quer ajudar. Que homem, Caio? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Não sei. Ele usa roupas pretas e fala de Deus. A menina disse que ele vai chegar logo. João, que estava tomando café ao lado, parou de mastigar. Você está inventando essas coisas. Não existe menina nenhuma falando com você. São só pesadelos. Mas Caio balançou a cabeça com convicção. Não são pesadelos. Pai, ela é real. E ela está preocupada com vocês dois. Disse que vocês estão doentes, mas não sabem. A situação com Valentina era ainda mais perturbadora, se possível. Nossa caçula de 5 anos havia desenvolvido o hábito de conversar sozinha no quarto, mas não eram as conversas típicas de criança com brinquedos ou amigos imaginários. Eram conversas longas, detalhadas. Como se ela estivesse realmente interagindo com alguém. Eu costumava ficar parada do lado de fora do quarto dela, escutando essas conversas unilaterais que me gelavam o sangue. Eu sei que você está triste, Issa. Mas a mamãe e o papai disseram que você está viajando. Como assim você não está viajando? Mas então onde você está? Ah, você não pode falar sobre isso? Tá bom? Eu não conto para eles. Ou então, por que você não aparece para a mamãe e o papai? Só para mim e pro Caio. Ah, porque eles não estão prontos ainda. E quando vão estar? Você não sabe. Está bem, eu espero. Quando eu entrava no quarto durante essas conversas, Valentina sempre parava imediatamente e fingia estar brincando com suas bonecas. Mas havia algo nos olhos dela. Uma tristeza que não deveria existir em uma criança de 5 anos, com quem você estava conversando. Princesa? Eu perguntava sempre. Com a Isadora. Ela respondia naturalmente. Ela vem me visitar às vezes. Mas a Isadora está em Recife. Lembra? Ela não pode estar aqui. Valentina me olhava com uma paciência exasperante, como se eu fosse uma criança que não entendia coisas óbvias. Eu sei que vocês falam que ela está em Recife. Mas ela está aqui. Ela me disse que não é para contar isso para vocês, porque vocês ficam bravos. E o que mais ela te disse? Que ela não consegue ir embora porque vocês não deixam, e que está com medo do que vai acontecer se vocês continuarem assim. Medo de quê? Ela não explica direito. Só diz que vocês estão ficando doentes de uma doença que não tem remédio. As palavras de Valentina me assombravam, mas eu sempre encontrava uma forma de racionalizar. Ela está inventando essas coisas porque sente falta da irmã? Eu dizia para João. É normal em crianças da idade dela. Mas João estava ficando cada vez mais obsessivo com a manutenção da fantasia que criamos. Ele comprava presentes para Isadora constantemente. Roupas, livros. Maquiagem para adolescente. Para quando ela voltar, ele dizia sempre, o armário dela estava ficando abarrotado de roupas que nunca seriam usadas. Ele também desenvolveu o hábito de conversar com Isadora por telefone na nossa frente, conversas cada vez mais elaboradas e específicas. Eu ouvia ele falando sobre detalhes íntimos da vida dela, planos futuros. Sonhos e ambições que ela supostamente havia compartilhado com ele nessas ligações imaginárias. Isadora disse que quer fazer faculdade de medicina. Ele anunciou um dia, assim como você, Maria. Ela quer seguir os passos da mãe. Que bom, respondi automaticamente, mas algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado, muito errado.
O pior momento foi quando decidimos comemorar o aniversário de 13 anos de Isadora. João insistiu em fazer uma festa, mesmo que ela esteja longe. Compramos bolo, decoramos a casa. Convidamos alguns vizinhos que ainda não conheciam bem nossa situação. A festa foi um pesadelo surreal. Cantamos parabéns para uma cadeira vazia, cortamos o bolo para enviar um pedaço para ela em Recife, tiramos fotos da família com um espaço vazio, onde Isadora deveria estar. Os vizinhos nos olhavam com uma expressão de pena misturada com horror, claramente percebendo que algo estava muito errado conosco. Caio chorou durante toda a festa. Quando perguntei por quê, ele disse: "Porque a Isadora está aqui, mas ela está chorando. Ela disse que não queria que fizéssemos isso." Valentina ficou calada a festa inteira, mas na hora de cantar parabéns, ela disse em voz alta: "A Isadora pediu para eu falar que ela não quer bolo. Ela quer que vocês parem com isso." Os vizinhos ficaram visivelmente desconfortáveis. Uma das vizinhas, Dona Conceição, se aproximou de mim na cozinha. "Maria, querida, onde está a Isadora mesmo? Faz tempo que não vejo ela." "Está visitando a tia em Recife." Responde automaticamente. "Há quanto tempo?" "Alguns meses." "Alguns meses? Mas... e a escola? As amigas?" Sente minha garganta secar. "Ela está estudando lá mesmo, temporariamente." Dona Conceição me olhou com uma preocupação genuína. "Maria, você está bem? Você parece diferente ultimamente." "Estou ótima, mente. Só com saudades da minha filha." Mas a verdade era que eu não estava bem. Nenhum de nós estava. A casa estava se tornando um lugar estranho, cheio de tensões que ninguém conseguia nomear. João ficava cada vez mais agressivo quando alguém questionava a ausência de Isadora. Eu desenvolvi insônia crônica, passava as madrugadas acordada, olhando para o quarto vazio dela e me perguntando quando ela ia voltar. As crianças estavam claramente sofrendo com aquela situação bizarra. Mas nós éramos incapazes de enxergar isso. Caio tinha desenvolvido tiques nervosos, piscar excessivamente, roer as unhas até sangrar. Valentina havia parado de brincar normalmente, passava horas conversando com sua irmã invisível, tentando consolá-la. Foi durante uma dessas conversas que ouvi Valentina dizer algo que me fez questionar, pela primeira vez em meses, se não estávamos loucos. "Não fica triste, Issa. O homem de preto vai chegar logo. Ele vai fazer a mamãe e o papai lembrarem da verdade. E aí você vai poder descansar." "Que homem de preto?" perguntei, entrando no quarto. Valentina se assustou, como se tivesse sido pega, fazendo algo proibido. "Nada não, mamãe." "Valentina, que homem de preto?" Ela me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. "A Isadora disse que ele vai chegar amanhã. E que quando ele chegar, vocês vão ficar com muita raiva dele. Mas ela pediu para eu falar que ele é bom, que ele só quer ajudar naquela noite, não consegui dormir nem um minuto." Fiquei na sala, olhando pela janela, com uma sensação estranha de que algo ia mudar definitivamente nas nossas vidas. Algo que não conseguiríamos controlar ou negar. Na manhã seguinte, exatamente como Valentina havia previsto, ele apareceu na nossa porta. A campainha tocou às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. Era um som que deveria ser comum, banal, mas naquele momento me provocou um arrepio que percorreu toda a minha espinha. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouvi o som ecoar pela casa, e imediatamente lembrei das palavras de Valentina, na noite anterior: "O homem de preto vai chegar amanhã." João estava se arrumando para ir ao trabalho, quando a campainha soou pela segunda vez. "Vai ver quem é." "Maria!" ele gritou do quarto. "Deve ser algum vendedor." Caminhei até a porta com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de curiosidade e apreensão que não conseguia explicar. Quando abri a porta, me deparei com um homem de aproximadamente 40 anos vestindo uma batina preta impecavelmente passada. Ele tinha cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos gentes e um sorriso caloroso que imediatamente me tranquilizou. "Bom dia, senhora."
Meu nome é Padre Elias Medeiros. Poderia conversar alguns minutos com a senhora e seu esposo? Sua voz era suave, reconfortante, do tipo que automaticamente inspira confiança. Mas havia algo nos olhos dele, uma intensidade que me fez sentir como se ele pudesse enxergar diretamente dentro da minha alma. Sobre o que, padre? Perguntei, segurando firmemente a porta entreaberta. Sobre sua família, sobre as dificuldades que vocês podem estar enfrentando. Recebi informações de que talvez precisem de orientação espiritual. Meu estômago deu um nó. Quem lhe disse alguma coisa sobre nossa família? Padre Elias manteve o sorriso. Gentil. Às vezes Deus nos direciona para onde precisamos estar. Posso entrar? Gostaria muito de conversar com vocês. Antes que eu pudesse responder, João apareceu atrás de M&M. Quem é? Perguntou com um tom defensivo que imediatamente me alertou. Padre Elias Medeiros. O homem se apresentou novamente. Estendendo a mão para João, vim conversar com você sobre sua família. João não apertou a mão estendida. Não precisamos de conversa nenhuma. Nossa família está muito bem, obrigado. Tenho certeza de que está, Padre Elias respondeu calmamente. Mas às vezes todos nós precisamos de um ouvido atento. De alguém para dividir nossos fardos. Não seria mais confortável conversarmos dentro? Havia algo hipnótico na voz dele, uma qualidade persuasiva que fez até mesmo João relutantemente se afastar da porta para permitir que ele entrasse. Nossa sala nunca me pareceu tão pequena quanto naquele momento. Padre Elias se sentou na poltrona principal, olhando ao redor com uma atenção que me deixou desconfortável. Seus olhos pousaram no porta-retratos sobre a estante, onde havia várias fotos da família, incluindo algumas de Isadora. Linda família, ele comentou. Quantos filhos vocês têm? 3, João respondeu rapidamente. Mas nossa filha mais velha está visitando parentes em Recife no momento. Ah, que idade ela tem? 13 anos. Fez aniversário mês passado. Padre Elias assentiu lentamente, como se estivesse processando informações importantes. E há quanto tempo ela está em Recife? Alguns meses, João respondeu, mas eu percebi uma leve hesitação na sua voz. Alguns meses? Deve estar com muita saudade de casa. As crianças dessa idade geralmente não gostam de ficar tanto tempo longe dos pais. Ela está se divertindo muito, eu me apressei em responder. Falamos com ela quase todos os dias. Que bom! E como estão os outros filhos lidando com a ausência da irmã? Foi nesse momento que Caio apareceu na sala. Ele havia acordado e estava vindo tomar café quando viu o padre. Parou imediatamente na entrada da sala, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar na época, mas que agora reconheço como alívio. Este é Caio. Eu disse. Caio, venha cumprimentar o padre Elias. Caio se aproximou lentamente, mas em vez de cumprimentar o padre, ele disse algo que fez meu sangue gelar. Você é o homem que a Isadora disse que ia vir. Padre Elias se inclinou para a frente, interessado. Isadora falou sobre mim? Quando? Nos meus sonhos, Caio respondeu naturalmente. Ela disse que você ia ajudar a mamãe e o papai a lembrarem. Lembrarem do quê, filho? Antes que Caio pudesse responder, João se levantou bruscamente. Chega. Caio, vai tomar seu café na cozinha. E não fique inventando essas histórias. Mas Padre Elias ergueu a mão gentilmente. Por favor, deixe o menino falar. As crianças às vezes percebem coisas que nós adultos não percebemos. O que você quer dizer com isso? João perguntou, com um tom claramente hostil. Apenas que as crianças são mais sensíveis às vezes, mais abertas a verdades que podem ser difíceis para os adultos processarem. A tensão na sala estava se tornando palpável. João cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Padre, com todo o respeito, não sei quem o enviou aqui, ou o que lhe disseram sobre nossa família, mas posso garantir que não precisamos de ajuda. Somos uma família cristã, frequentamos a igreja. Educamos nossos filhos com valores.
Não há nada de errado conosco. Claro que não. Padre Elias concordou suavemente. Nunca disse que havia. Mas às vezes, mesmo nas melhores famílias, surgem situações que testam nossa fé, nossa resistência. Perdas que são difíceis de aceitar. Nós não tivemos nenhuma perda, eu interrompi rapidamente como já explicamos. Nossa filha está apenas viajando. Padre Elias me olhou com uma expressão de compaixão profunda que me fez querer chorar e gritar ao mesmo tempo. Claro? E quando ela deve retornar? João e eu trocamos olhares rápidos. Era uma pergunta simples. Mas percebemos que nunca havíamos definido uma data específica para o retorno de Isadora. Em breve, João murmurou. Ela está gostando tanto da viagem que decidiu ficar mais um pouco. Eu acrescentei. Entendo. E a escola? Como está lidando com a ausência prolongada? Mais uma vez. Silêncio desconfortável. A verdade era que a escola havia parado de ligar depois que João explicou sobre a viagem. Provavelmente acharam que a família havia se mudado e esquecido de avisar oficialmente. Ela está estudando por conta própria? João disse finalmente. É muito inteligente. Nossa Isadora. Tenho certeza de que é, Padre Elias concordou. Gostaria muito de conhecê-la quando ela voltar. Talvez possamos marcar uma ligação telefônica. Eu adoraria falar com ela. A sugestão caiu como uma bomba no meio da sala. João ficou visivelmente agitado, andando de um lado para o outro. Ela fica muito ocupada. Não tem muito tempo para ligações. Mesmo para falar com um padre, geralmente as crianças gostam de conversar sobre suas experiências, especialmente quando estão longe de casa há tanto tempo. Talvez outro dia, eu disse rapidamente, quando ela tiver mais tempo. Foi nesse momento que Valentina apareceu na sala, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Quando ela viu o padre, seu rosto se iluminou de uma forma que me assustou. Você veio, ela exclamou correndo até ele. A Isadora disse que você ia chegar hoje. Padre Elias recebeu o abraço da menina com carinho, mas seus olhos estavam fixos em mim e João. Isadora falou sobre mim com você também. Pequena Valentina assentiu vigorosamente. Ela disse que você ia ajudar a mamãe e o papai a ficarem bem de novo. E que depois ela poderia descansar. Descansar de quê? De ficar aqui sem poder ir embora. Ela está muito cansada. João avançou em direção a Valentina, pegando-a no colo de forma brusca. Chega de inventar essas coisas, Valentina. Sua irmã não está aqui, ela está em Recife, lembra? Mas Valentina olhou para ele com aquela paciência exasperante. Papai, por que você fala isso? Você sabe que ela está aqui. Você viu ela ontem à noite no corredor. Eu não vi nada no corredor. João explodiu. Viu sim. Você parou na frente do quarto dela e ficou falando sozinho. A Isadora estava lá, mas você não consegue vê-la direito. Padre Elias se levantou lentamente. Senhor João, Senhora Maria, posso sugerir que conversemos em particular? Sem as crianças? Não há nada para conversar, João disse firmemente. E acho melhor o senhor ir embora. Não sei quem o enviou aqui, mas não precisamos dos seus serviços. Entendo sua resistência, Padre Elias disse calmamente. É natural protegermos aquilo que amamos. Mas às vezes, a própria proteção pode se tornar uma prisão. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Apenas que, às vezes, nossa recusa em aceitar certas realidades pode causar mais sofrimento do que a própria realidade. João ficou vermelho de raiva. Está insinuando que estamos loucos? Que estamos inventando coisas? Não estou insinuando nada. Estou apenas oferecendo ajuda a uma família que, claramente, está passando por um momento difícil. Não estamos passando por momento difícil nenhum. João gritou. Nossa família está perfeita. Isadora está bem, está segura em Recife e vai voltar quando quiser. Padre Elias permaneceu calmo diante da explosão de João. Claro que está. Mas e se pudéssemos conversar com ela agora?
E se ela pudesse nos dizer pessoalmente que está bem? Ela não pode falar agora? Eu disse rapidamente por quê? Por quê? Porque está ocupada. Com o quê? Especificamente? A pergunta ficou suspensa no ar. Não tínhamos resposta. Nunca havíamos pensado em detalhes específicos sobre o que Isadora estaria fazendo em Recife que a impediria de falar conosco. Maio, Padre Elias disse gentilmente, eu gostaria de propor algo. Que tal se eu voltar amanhã? E vocês me mostrarem o quarto de Isadora? Gostaria de ver como está organizado, talvez possamos montar uma videochamada com ela para que eu possa conhecê-la. A sugestão provocou pânico imediato em ambos. Mostrar o quarto seria admitir toda a fantasia que criamos. As roupas novas, os presentes não abertos. A cama sempre arrumada esperando por alguém que nunca voltaria. O quarto está sendo reformado. João mentiu desesperadamente. Que coincidência! Quanto tempo faz que começaram a reforma? Algumas semanas. E quando vai terminar? Não sabemos ainda. Padre Elias assentiu como se compreendesse perfeitamente, mas havia algo no seu olhar que me dizia que ele enxergava através de todas as nossas mentiras. Bem, ele disse finalmente, vou deixar meu cartão. Se precisarem conversar de qualquer coisa, por favor, não hesitem em me ligar. Ele se despediu das crianças carinhosamente. Abraçou Valentina novamente e disse algo baixinho no ouvido dela que não conseguia escutar. Caio apertou a mão dele como um homenzinho, e havia lágrimas nos olhos do menino, depois que ele saiu. A casa ficou mergulhada em um silêncio pesado. João caminhava de um lado para outro na sala como um animal enjaulado. Quem foi que chamou esse homem aqui? Ele murmurou. Alguém anda falando da nossa família? Espalhando mentiras. Que mentiras, João? Que somos loucos? Que estamos inventando coisas sobre Isadora. Mas pela primeira vez em meses. Uma voz pequena no fundo da minha mente sussurrou uma pergunta que me aterrorizou. E se não estivermos inventando? E se estivermos apenas lembrando errado? Aquela noite não consegui dormir nem um minuto. Ficava olhando para o teto tentando não pensar nas palavras do Padre Elias. Tentando não questionar a realidade que havíamos construído tão cuidadosamente. Mas suas perguntas simples haviam plantado sementes de dúvida que começavam a crescer como ervas daninhas na minha mente. E ele voltaria no dia seguinte. Eu tinha certeza disso. Como eu havia previsto. Padre Elias voltou no dia seguinte. Desta vez, ele não tocou a campainha. Simplesmente bateu na porta com delicadeza 3 batidas suaves que ecoaram pela casa como um presságio. Era sábado de manhã e João estava na oficina. Aproveitando que não tinha muito trabalho para organizar algumas ferramentas. Eu estava sozinha com as crianças quando ouvi as batidas. Meu primeiro instinto foi não atender. Fingir que não estava em casa. Esperar que ele fosse embora e nunca mais voltasse, mas Valentina correu até a porta antes que eu pudesse impedi-la. É o padre, ela gritou, animada. Posso abrir, mamãe? Não, Valentina, volte aqui. Mas ela já havia destrancado a porta e a abriu com um sorriso radiante. Oi, tio Elias. A Isadora disse que você ia voltar hoje. Padre Elias sorriu para ela, mas quando olhou para mim, sua expressão era séria. Quase solene. Senhora Maria, precisamos conversar. É muito importante. Meu marido não está em casa. Eu disse, esperando que isso fosse suficiente para fazê-lo ir embora. Na verdade, prefiro conversar primeiro com a senhora. A sós. Algo no tom da sua voz me assustou. Havia uma urgência que não estava presente no dia anterior, uma determinação que me fez perceber que ele não iria embora facilmente desta vez. Valentina, Caio. Vão brincar no quintal, ordenei. Mas eu quero ficar com o tio Elias, Valentina protestou. Vão? Agora. Relutantemente, as crianças saíram. Padre Elias entrou e se sentou na mesma poltrona do dia anterior. Mas desta vez havia algo diferente nele. Ele carregava uma pasta de couro marrom, e sua expressão era mais séria, mais determinada.
Senhora Maria, vou ser direto com a senhora. Sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas não posso mais permitir que esta situação continue. Meu coração começou a bater mais rápido. Que situação? A situação da sua filha Isadora. Ela está bem, como já expliquei. Está em RCF... Não está. Sua voz foi firme, cortando minhas palavras como uma lâmina. Isadora morreu há 8 meses. Senhora Maria, em um acidente de trânsito na rua próxima à escola dela. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Sente como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Isso não é verdade. Você está mentindo. Por que você está fazendo isso conosco? Padre Elias abriu a pasta e retirou alguns papéis. Eu não sou padre, senhora Maria. Meu nome é doutor Elias Medeiros, sou psicólogo especializado em luto patológico e trauma familiar. Fui contactado pela escola de Isadora quando eles perceberam que vocês estavam negando a morte dela. Não? Eu murmurei, balançando a cabeça violentamente. Não? Isso não pode ser verdade. A diretora da escola ficou preocupada quando seu marido ligou explicando sobre uma viagem que sabidamente não estava acontecendo. Eles tinham todas as informações sobre o acidente e sobre o funeral. Que funeral? Não houve funeral nenhum. Doutor Elias me olhou com uma compaixão que doía fisicamente. Houve sim, senhora Maria. Vocês organizaram o funeral, compareceram, se despediram dela. Mas depois, algo em você se recusou a aceitar aquela realidade. Ele tirou mais papéis da pasta. Eram fotografias. Fotografias de um funeral. Eu vi meu próprio rosto nas fotos, vi João carregando um caixão pequeno, vi Caio e Valentina vestidos de preto, chorando. Vi flores, vi pessoas oferecendo condolências, vi um cemitério que eu reconhecia, mas que minha mente insistia que nunca havia visitado. Isso são mentiras. Essas fotos são falsas. Não são. Maria, e a mais. Ele me mostrou documentos. Certidão de óbito. Relatório médico. Boletim de ocorrência do acidente. Laudos do Instituto Médico Legal. Tudo com o nome dela, todas as informações que eu conhecia de cor. Isadora Cavalcanti, 12 anos, filha de Maria Esperança e João Batista. Por favor, pare, eu sussurrei, sentindo lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Por favor, não faça isso. Tem mais uma coisa, Maria, algo que talvez a ajude a se lembrar. Ele tirou um papel da pasta, um papel que eu reconheci imediatamente. Era a redação de Isadora. Aquela que eu havia encontrado durante a mudança escondido de João. A professora me entregou isso. Era um trabalho escolar que Isadora fez 3 semanas antes do acidente. O tema era se você pudesse deixar uma mensagem para sua família. Com mãos trêmulas peguei o papel e li mais uma vez as palavras que já conhecia de cor. Se algo acontecer comigo, não acreditem em quem disser que eu não existi. Lembrem-se de mim. Mas não deixem isso destruir vocês. Cuidem do Caio e da Valentina. Eles vão precisar muito de vocês. E lembrem-se sempre, eu vou estar bem, onde quer que eu esteja. Ela sabia. Eu murmurei. Como ela podia saber? As crianças às vezes têm uma intuição que não compreendemos. Mas o importante agora é que a senhora compreenda. Isadora morreu. Maria. E vocês dois, na tentativa de fugir dessa dor insuportável, criaram uma realidade alternativa, onde ela está apenas temporariamente ausente. MAS. As nós falamos com ela. João fala com ela no telefone. João simula essas conversas. E a senhora acredita nelas porque precisa acreditar. Porque a verdade é dolorosa demais. E as crianças? Caio e Valentina falam com ela. As crianças estão tentando lidar com o luto de vocês da forma que conseguem. Caio tem pesadelos porque sabe, subconscientemente, que a irmã morreu. Mas vocês insistem que ela está viva. Isso cria uma confusão terrível na mente dele. E Valentina?
Doutor Elias fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Valentina está tentando ser a ponte entre vocês e a realidade. Quando ela conversa com Isadora, ela está, na verdade, expressando o que sabe ser verdade: que a irmã morreu, que está em paz, mas que não consegue descansar porque vocês não a deixam partir. Naquele momento, sente como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Todas as memórias dos últimos 8 meses começaram a se reorganizar na minha mente como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. As conversas telefônicas de João que sempre aconteciam quando eu estava em outro cômodo. O quarto de Isadora, que permanecia sempre impecável porque ela nunca estava lá para bagunçá-lo. Os presentes que comprávamos e que nunca eram abertos. As roupas que nunca eram usadas. Eu lembro do acidente, sussurrei, sentindo como se estivesse emergindo de um sonho muito longo. Lembro de receber a ligação. Lembro de correr para a rua. Lembro de vê-la. Continue. Lembro de identificar o corpo no IML. Lembro de escolher o caixão. Lembro do funeral. As lágrimas agora desciam livremente pelo meu rosto. Meu Deus! Como podemos esquecer o funeral da nossa própria filha? Vocês não esqueceram. Vocês reprimiram. A dor era tanta que a mente de vocês criou uma versão alternativa dos fatos. Uma versão onde Isadora não morreu, apenas foi viajar. Uma versão onde ainda havia esperança de vê-la novamente. Mas por que agora? Porque a verdade está voltando agora? Porque a mente não consegue sustentar uma ilusão para sempre. E porque as crianças estão sofrendo. Caio e Valentina precisam processar adequadamente a morte da irmã. E não conseguem fazer isso enquanto vocês insistirem que ela está viva. Naquele momento, ouvi a porta da frente se abrir. João havia voltado da oficina. Ouvi seus passos no corredor, se aproximando da sala. Maria, quem está aí? Ele gritou. Quando ele entrou na sala e viu Dr. Elias, sua expressão se transformou em fúria pura. O que esse homem está fazendo aqui de novo? João, eu disse suavemente, precisamos conversar. Não temos nada para conversar com ele. E você? Saia da minha casa agora. Senhor João, Dr. Elias se levantou calmamente. Sei que vai ser difícil ouvir isso, mas sua esposa já sabe a verdade. Sobre Isadora. João olhou para mim, viu as lágrimas no meu rosto, viu os papéis espalhados na mesa de centro. Maria, o que ele fez com você? Que mentiras ele contou? Não são mentiras, João. Isadora morreu há 8 meses. Nós dois sabemos disso, mas fingimos que não sabíamos. Não, João gritou, tapando os ouvidos como uma criança. Ela está em Recife. Eu falei com ela ontem. Ela está bem. Você não falou com ninguém, João. Você simulou uma conversa para que as crianças acreditassem que ela estava viva. E você fez isso tantas vezes que acabou acreditando na própria mentira. João se atirou na poltrona com as mãos no rosto, balançando a cabeça de um lado para o outro. Não. Isso não pode estar acontecendo. Não de novo. De novo? Dr. Elias perguntou gentilmente. João tirou as mãos do rosto. E vi que ele estava chorando. Meu irmão mais novo morreu quando eu tinha 15 anos. Atropelado também. Meus pais nunca conseguiram ajeitar. Minha mãe passou 2 anos arrumando o quarto dele, fazendo comida para ele, esperando que ele voltasse da escola. Ela morreu louca, repetindo que meu irmão estava apenas viajando. A revelação me chocou. João nunca havia me contado essa história com tantos detalhes. Agora eu entendia por que ele havia sido o primeiro a negar a morte de Isadora. Por que tinha sido tão fácil para ele criar toda aquela fantasia. Eu jurei que nunca seria como minha mãe. Ele continuou, soluçando. E agora? Agora eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fiz você e as crianças passarem por isso. Dr. Elias se aproximou dele. Senhor João, o luto patológico é uma condição médica. Não é culpa sua. Não é culpa de ninguém.
É apenas a forma que a mente encontra para lidar com uma dor que parece insuportável. Mas as crianças. João murmurou. O que fizemos com Caio e Valentina? Eles vão ficar bem. Crianças são resilientes. Com terapia adequada, eles conseguirão processar tudo isso de forma saudável. Naquele momento, Valentina apareceu na sala. Ela deve ter ouvido os gritos e as conversas. Quando nos viu chorando, ela se aproximou lentamente. Vocês finalmente lembraram? Ela perguntou com sua vozinha doce. João a pegou no colo, ainda chorando. Sim, princesa. Papai e mamãe finalmente lembraram da verdade sobre a Isadora. Que bom, ela disse, abraçando o pescoço dele. Ela disse para eu falar que não ficassem tristes, que ela está bem e que ama vocês muito. Caio também apareceu na sala, com uma expressão de alívio no rosto. Agora vocês podem chorar de verdade, ele disse. A Isadora estava preocupada porque vocês não choravam direito por ela. Dr. Elias nos acompanhou pelos meses seguintes. A terapia familiar foi longa e dolorosa, mas necessária. Aprendemos a processar o luto de forma saudável, a lembrar de Isadora com amor sem negar sua morte. A orar sua memória sem viver presos no passado. O mais difícil foi desmontar o quarto dela. Cada roupa que doamos, cada presente que nunca foi aberto, cada detalhe daquela fantasia que havíamos criado tão cuidadosamente. Mas foi também libertador. Finalmente pudemos fazer nosso luto adequadamente. Hoje, 4 anos depois do acidente, visitamos o túmulo de Isadora regularmente. Falamos sobre ela no passado, celebramos sua memória. Contamos histórias dela para manter viva a lembrança da menina maravilhosa que ela foi. Caio e Valentina cresceram sabendo que tiveram uma irmã que os amava muito e que morreu muito jovem, mas que sempre será parte da nossa família. O mais assustador de tudo não foi descobrir que Isadora havia morrido, foi perceber como a mente humana é capaz de criar realidades inteiras para fugir de uma dor insuportável. Durante 8 meses, eu realmente acreditei que minha filha estava viva. Via sinais dela por toda parte, ouvia sua voz. Sentia sua presença. Se você está passando por uma perda devastadora, não faça o que eu fiz. A dor do luto é terrível, mas viver na negação é ainda pior. Porque uma hora a verdade aparece, e quando isso acontece, você não perde a pessoa amada apenas uma vez e você a perde novamente, e desta vez, você também perde a si mesmo. Isadora não era um demônio que nos atormentava. Ela era um anjo que tentávamos manter preso na terra. Quando ela já havia encontrado sua paz, chegamos ao final da história mais difícil que já contei na minha vida. E sinceramente, ainda sinto um aperto no peito toda vez que relembro esses momentos. Quando comecei a gravar esse vídeo, sabia que seria um desafio emocional imenso, mas também sabia que precisava compartilhar essa experiência com vocês. Porque ela nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana e sobre como lidamos com perdas devastadoras. Durante os últimos minutos, vocês acompanharam a jornada mais sombria da minha família. Começamos com o acidente terrível que tirou a vida da minha filha Isadora, uma menina de apenas 12 anos que tinha toda uma vida pela frente. Viram como eu e meu marido João, incapazes de processar uma dor tão profunda, criamos uma realidade alternativa, onde nossa filha não havia morrido, apenas viajado para Recife. Por 8 meses inteiros, vivemos uma mentira que nós mesmos construímos. Uma mentira tão elaborada, tão detalhada, que chegamos a acreditar completamente nela. Comprávamos roupas para Isadora, arrumávamos seu quarto todos os dias, fazíamos planos para quando ela voltasse. João simulava conversas telefônicas com ela, e eu participava dessa fantasia porque era mais fácil do que enfrentar a verdade devastadora. Mas o que mais me assombra até hoje é como essa negação afetou nossos outros filhos. Caio, com apenas 9 anos na época, começou a ter pesadelos terríveis e a desenhar imagens perturbadoras de acidentes e morte. Seu subconsciente sabia a verdade, mas nós, os adultos que deveriam protegê-lo, o forçávamos a participar de uma fantasia dolorosa. Valentina,
Nossa caçula de 5 anos tentava ser a ponte entre nós e a realidade, conversando com uma Isadora invisível que, na verdade, era a sua forma de processar o luto que não conseguíamos aceitar. A chegada do Dr. Elias Medeiros, que se apresentou como padre, mas era na verdade um psicólogo especializado em luto patológico, foi o ponto de virada. Ele havia sido contactado pela escola de Isadora, preocupada com nossa negação total da morte dela. Durante dias, resistimos violentamente à sua presença, vendo quase como uma figura demoníaca que vinha destruir nossa família. Mas na verdade, ele era o anjo que veio nos salvar de uma prisão mental que nós mesmos construímos. O momento da revelação foi devastador. Ver as fotografias do funeral que havíamos organizado e depois reprimido completamente da memória. Ler novamente a redação profética de Isadora, onde ela parecia prever que algo terrível aconteceria e nos pedia para não negarmos sua existência, mas também para não deixarmos isso nos destruir. Descobrir que João tinha uma história familiar de luto patológico, que sua própria mãe havia passado por algo similar quando perdeu outro filho. A verdade nos atingiu como um tsunami emocional. Durante 8 meses, não tínhamos apenas negado a morte de Isadora, tínhamos negado nosso próprio direito de fazer o luto adequadamente. Tínhamos privado nossos outros filhos de processarem a perda da irmã de forma saudável. Tínhamos criado uma casa assombrada, não por espíritos sobrenaturais, mas por nossa incapacidade de aceitar a realidade. O processo de recuperação foi longo e doloroso. Terapia familiar, desconstrução cuidadosa da fantasia que criamos, desmonte do quarto Schwein que havíamos montado para Isadora. Cada peça de roupa doada, cada presente nunca aberto que precisávamos descartar. Cada detalhe daquela ilusão elaborada que precisava ser desfeito. Mas foi também libertador porque finalmente podemos chorar de verdade e fazer nosso luto adequadamente, honrar a memória de Isadora sem negar sua partida. Hoje, 4 anos depois, somos uma família que aprendeu a viver com a perda sem ser consumida por ela. Visitamos o túmulo de Isadora regularmente, falamos sobre ela com amor e saudade. Mas no passado, Caio e Valentina cresceram sabendo que tiveram uma irmã maravilhosa que os amava e que sempre será parte de suas vidas, mesmo não estando fisicamente presente. E o que mais me impressiona nessa história toda é a capacidade da mente humana de criar realidades inteiras para fugir do sofrimento. Durante 8 meses, eu realmente vi sinais de Isadora por toda parte, ouvi sua voz. Sente sua presença. Não era fingimento consciente, era uma ilusão tão completa que se tornou minha verdade temporária. Isso me fez questionar quantas outras certezas que temos sobre nossa vida podem ser apenas construções mentais para nos protegermos de verdades dolorosas. Se você está assistindo esse vídeo passando por uma perda devastadora, por favor, não façam o que eu fiz. Procurem ajuda profissional. Permitam-se sentir a dor, por mais insuportável que pareça. O luto é um processo natural e necessário, e tentar fugir dele só prolonga o sofrimento. A dor da perda nunca desaparece completamente, mas ela se transforma, se suaviza. Se integra à nossa história de vida de uma forma que nos permite continuar vivendo. Isadora não era um demônio que nos atormentava durante aqueles 8 meses. Ela era um anjo que tentávamos manter preso na terra quando ela já havia encontrado sua paz. Nossa filha morreu, sim, mas ela viveu uma vida cheia de amor, deixou marcas profundas em todos os que a conheceram, e sua memória continua sendo uma fonte de força para a nossa família. Pessoal, essa foi de longe a história mais difícil que já compartilhei aqui no Curiosidades Obscuras. Levei semanas para conseguir organizar todos esses sentimentos e memórias de uma forma que fizesse sentido para vocês. Cada palavra desse roteiro me custou lágrimas, cada lembrança que trouxe à tona mexeu com feridas que ainda estão cicatrizando. Por isso, peço de coração que vocês se inscrevam no canal Curiosidades Obscuras, se ainda não fizeram isso. Cliquem naquele sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Deixem o like nesse vídeo porque isso ajuda muito o algoritmo a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que podem se identificar com essas histórias reais e profundas. Mas principalmente, comentem,
Quero saber a opinião de cada um de vocês sobre essa história. Já passaram por algo similar? Conhecem alguém que passou por um luto patológico? Como vocês lidam com perdas devastadoras? Seus comentários são fundamentais para criar uma comunidade onde possamos compartilhar essas experiências difíceis de uma forma construtiva. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal também. Temos várias histórias reais, experiências que mexem com o psicológico, casos que fazem a gente questionar nossa percepção da realidade. Cada vídeo é feito com muito carinho e dedicação para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E se vocês quiserem ajudar ainda mais nosso trabalho, considerem contribuir com o Valeu Demais aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. É uma forma de doação em dinheiro que nos ajuda muito com os custos do canal, equipamentos, edição, pesquisa para trazer essas histórias com responsabilidade. Com a ajuda de vocês, conseguimos trazer vídeos mais frequentes, com melhor qualidade. E continuar compartilhando essas experiências que tocam na alma humana. Qualquer valor ajuda imensamente e nos permite dedicar mais tempo para produzir conteúdo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Esse trabalho de pesquisa, roteirização e produção desses vídeos é muito intenso emocionalmente e financeiramente, quando decidimos contar histórias reais e profundas como essa. Assumimos a responsabilidade de tratá-las com o respeito e cuidado que merecem. Por isso, sua ajuda através do Valeu Demais é tão importante para mantermos esse projeto funcionando, trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Obrigada por terem ficado até aqui. Por terem compartilhado essa jornada dolorosa mas necessária comigo. Espero que a história da minha família possa de alguma forma ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. Lembrem-se, não há vergonha nenhuma em buscar ajuda profissional quando precisamos. Às vezes, é exatamente isso que pode nos salvar de nós mesmos. Até o próximo vídeo, pessoal. Cuidem-se e cuidem uns dos outros e lembrem-se de que mesmo nas situações mais sombrias, sempre existe um caminho de volta para a luz.